Olá pessoal, tudo bem? Então no vídeo anterior a gente falou um pouquinho a respeito de como é feita a reposição hormonal, né? E no vídeo de hoje então a gente vai comentar um pouquinho a respeito das contraindicações de se fazer a terapia de reposição de testosterona, né? Existem alguns pacientes que a reposição ela pode trazer algum malefício, então isso precisa ser bastante aí conversado, esmiuçado no ambiente de consultório, de consulta, para que a gente não agregue morbidade aí para o paciente ao invés de te trazer benefícios. Então, vamos lá. Por meio do endereço www.clinicalongevitar.com.br, você tem acesso ao nosso site, além de textos informativos com diversos temas em urologia. Lá dispomos também o link tanto para agendamento online quanto via WhatsApp da clínica. Por lá, também você pode acessar nossas mídias sociais, Facebook e Instagram, onde diariamente colocamos conteúdo relacionado à urologia. Aproveite e compartilhe! Então é fato, né, que com a reposição hormonal, a gente... Opa, esqueci de me apresentar. Olá, meu nome é Bruno Vedovato, sou médico, urologista, trabalho aqui no meu consultório em Mogi Guaçu, no estado de São Paulo. Então, sobre a reposição de testosterona, né, é fato que pacientes que sim têm indicação, têm queda dos seus níveis hormonais identificados laboratorialmente e sintomas associados, eles sem dúvida que vão ter inúmeros benefícios do tratamento, né? Retomam sua qualidade de vida, sua disposição para o trabalho, melhoram seu desempenho sexual, enfim. Só que existem algumas condições em que a gente evita ou a gente tenta mecanismos alternativos de melhora, uma vez que fazer a reposição nestes cenários pode sim trazer problemas, tá bom? Então a gente vai descrever aqui alguns deles. Então o primeiro, não é tão frequente, mas isso precisa ficar claro. Esse paciente ele quer ainda ter filhos? Se ele apesar da idade, enfim, né, porque geralmente a gente começa um tratamento desse tipo a partir dos 40, 50 anos, que é mais ou menos o período em que a andropausa ou o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino acontece, são pacientes que muitas vezes já são até vasectomizados. Mas, claro, hoje, né, cada vez mais a mulher entrando no mercado de trabalho mais tarde, enfim, existem outras prioridades, acabam que muitos adiam, né, a paternidade, e então a gente precisa questionar isso no ambiente de consulta, uma vez que a terapia de reposição pode sim prejudicar a fertilidade daquele indivíduo. Então esse é o primeiro ponto que precisa ser perguntado, apesar de na maioria das vezes não ser um impeditivo, se ainda existe desejo de prole, ou seja, se ainda o paciente quer ter filhos ou não. Se não, né, se o paciente já está com prole constituída, segue o jogo. Segundo e de extrema importância, na verdade um dos principais, se existe suspeita de câncer de próstata ou um câncer de próstata em atividade. Essa é uma contraindicação absoluta. Então, se existem alterações no toque, alterações no PSA, ou seja, suspeita de câncer de próstata, isso precisa ser esclarecido antes de se iniciar o tratamento, uma vez que se houver um câncer de próstata em atividade, a reposição pode piorar o cenário, tá bom? Então isso é fundamental, então por isso que muitas vezes esse tipo de terapia de reposição deve passar por uma avaliação urológica para que a gente avalie a saúde prostática desse paciente antes de indicar o tratamento. E aqui vale um parênteses, né? Isso é uma coisa que ainda está bastante enraizado, muitos têm medo de fazer reposição, então esse parênteses é bem pertinente. Reposição hormonal, ela não causa câncer de próstata, tá? Isso é um mito, tá? A reposição sim, ela retoma a qualidade de vida, ela melhora o desempenho sexual e não há relação entre você restabelecer os níveis de testosterona para níveis normais, níveis fisiológicos e aumento de câncer de próstata. Pelo contrário, existem até estudos mostrando que quem é deficiente de testosterona, muitas vezes por um contexto todo envolvido, de obesidade, comorbidades, diabetes, enfim, é um paciente que sim está em maior risco para ter câncer de próstata. E você
Restabelecendo esses níveis, você vai trazer inúmeros benefícios, inclusive vai otimizar, vai facilitar o tratamento dessas comorbidades, que essas sim são fatores de risco para o câncer de próstata. Então, fique atento a isso, porque reposição ou terapia de reposição de testosterona não aumenta o risco de câncer de próstata. Terceiro, diante do diagnóstico de câncer de mama. Então sim, homens também podem se apresentar a ter câncer de mama, tá? É menos frequente, claro, mas se esse diagnóstico está presente, também é uma das contraindicações a se fazer a TRT, tá? Terapia de reposição de testosterona, tá certo? Um quarto motivo seriam em pacientes em que na avaliação, antes de iniciar o tratamento, a gente identifica alterações pontuais no seu exame de sangue, no seu hemograma. A terapia de reposição de testosterona, por efeitos que ela tem no organismo, nos tecidos, ela pode fazer aumentar a hemoglobina ou o hematócrito, tá? Que é o número, a concentração de glóbulos vermelhos do sangue. E quando esse valor ultrapassa um certo limite, o paciente pode ficar em risco de apresentar eventos tromboembólicos. O que são esses eventos? Trombose na perna, derrame, né? AVC, acidente vascular encefálico, cerebral, tá? Então, em casos em que a gente surpreende essa alteração antes de iniciar o tratamento, isso precisa ser corrigido, né, ou tratado antes da gente pensar em fazer a terapia de reposição, uma vez que a terapia, sem dúvida, que vai, né, até certo ponto, elevar ainda mais esse hematócrito. E existem ainda outras contraindicações, mas essas contraindicações elas são relativas, né? Há que se pesar nesses cenários custo-benefício. Uma delas é o apneia obstrutiva do sono, que é uma alteração em que o paciente, durante o sono, né, em intervalos curtos, ele deixa de respirar, vamos dizer assim, tá? Isso está relacionado com algumas comorbidades, hipertensão, obesidade, e a terapia pode eventualmente piorar isso, tá? Então é uma contraindicação relativa, há que se discutir com os demais profissionais que estão cuidando do paciente. E naqueles casos em que o paciente tem a doença benigna da próstata, com muitos sintomas, né? O paciente que está com sintomas severos, bastante dificuldade para urinar, enfim, ainda às vezes nem iniciou o tratamento ou iniciou, mas ainda não se teve um benefício, ou um paciente que está até aguardando para ser submetido a um procedimento cirúrgico pela falha do tratamento clínico. Então, há que se ponderar também custo-benefício, porque o início da reposição de testosterona pode sim piorar um pouco esses sintomas, e às vezes esse pouco pode ser a gota d'água para o paciente que estava ali, de certa maneira, compensado da doença, evoluir então para uma retenção urinária ou uma piora muito importante dos sintomas. Então, no geral, são essas as contraindicações. Caso você tenha um dos sintomas que a gente descreveu lá no vídeo anterior de queda dos níveis hormonais, procure seu urologista, discuta com ele, né, as opções, ele vai sim avaliar todas essas contraindicações que a gente descreveu hoje, tá certo? Fica o convite, se inscreva aqui no canal, nos siga nas demais redes sociais, Facebook, Instagram, e se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, compartilhe o vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!